episódio do podcast Legado Fala. E hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial, que mora no nosso coração, né, Thalita? Sim. Que eu tentei matar quando ela era bem nenenzinha, mas isso aí a gente conta depois. Gente, isso é terrível, terrível. Ai, a nossa querida irmã Isabelle. Vou apresentar quem é Isabelle. Isabelle é mãe da Clarice e da Cecília, esposa do Daniel, serva de um Deus altíssimo e poderoso. Isso mesmo. Ela é empreendedora, dona da Classe Joias. Ela trabalha também em home office numa empresa muito conceituada nessa cidade, chamada Contabilidade JK. Tem a melhor patroa do estado de Goiás, Brasil e mundo, sou eu. E ela também é fundadora de um projeto incrível que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Isso mesmo. Isabelle, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que nós possamos ter aqui um papo bem leve, tranquilo, mas que seja cheio realmente de uma mensagem positiva. Como o nome do nosso podcast fala, que seja um legado que fale ao coração das pessoas. Seja muito bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. Agradeço pelo convite. Seja bem-vinda nesse lugar, deixa transbordar o que você tem dentro, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Amém. Nessa conversa aqui. A gente também vai ser muito edificada, né? Com certeza. Amém. Porque mesmo sabendo das histórias, a gente ainda, toda vez que ouve, a gente tem um pouquinho a aprender. Os detalhes, Sim, os detalhes só sabe quem passa. É verdade. Bom, vamos começar lá do começo, né? Assim, Isabelle nasceu, cresceu, a irmã doida Tiziane queria derrubar do berço, mas graças a Deus a mãe viu, então tá viva, né? Gente, eu ajudava, viu? Deixa eu dizer aqui pra vocês, eu era ajudadora. E eu era atrapalhadeira. 6 anos de diferença, eu tinha ciúmes, mas você chegou e ocupou meu lugar. Ainda veio 2, gente. Veio gêmeas, Isabelle e a Isa. Outro dia nós temos a Isa aqui. Então, logo após o seu casamento, você teve um desafio grande. Vocês foram morar fora do país. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência de recém-casada, uma vida totalmente diferente, né? Porque o casamento é uma vida totalmente diferente. Sim. E em uma outra nação. Conta um pouquinho pra nós. Então, vamos lá. Eu sou um pouco tímida, mas eu vou desenvolver aqui. Daqui pro final eu vou começar a me adaptar ao podcast, né? Enfim, eu me casei, eu tinha 21 anos de idade e era adaptada a ficar em casa. Eu sempre fui uma mulher muito reservada. E quando eu casei, passou 3 meses, eu, mas o meu esposo, Daniel, fomos nos aventurar na Europa. Atrás de uma condição de vida melhor e tudo mais, né? O sonho do imigrante, vamos dizer assim. E, enfim, chegamos ali e fomos muito trabalhados pelo Senhor. Eu digo que ali eu aprendi a ter mais empatia pelas pessoas. Ali eu aprendi a ter mais paciência. E, principalmente, ali, né, onde a gente morou um tempo na Espanha, um tempo em Portugal. Eu aprendi a amar, de fato, o Daniel. A amar o meu esposo. Porque quando a gente tá perto da parentela, né? É diferente o vínculo do casal. É muito diferente. Existe um cordão umbilical, né? Que precisa ser cortado. Sim. E até então, que é até interessante, porque quando a gente casou, ali no momento da cerimônia, o pastor que fez meu casamento foi o pastor Elivaldo, né, que tá com Cristo agora. Ele foi cheio do Espírito Santo, não sei se você lembra. Lembro. E ele falou com essas palavras, que ele via uma mudança e que Deus tinha um determinado lugar. E que o propósito dessa mudança era pra realmente, de fato, entender o que era aliança conjugal. E lá fora, né, na Europa, gente, não tem escolha. Ali, ou você é realmente, de fato, um cristão, ou você, né, você não consegue viver duplo sentido lá, igual dupla vida, igual muitos vivem aqui, né, no Brasil, infelizmente. Lá não, lá realmente é pressão. Testa a sua fé, testa a sua aliança, porque é um país de muita libertinagem, a Europa, e ali foi onde Deus moldou bastante a minha vida, a vida do Daniel. E também a questão, assim, de eu respeitar o próximo. Aqui no Brasil eu sempre tive vamos dizer assim, uma mordomia, né? Trabalhei em banco,
quietinha, sentada e tudo. Agora, quando eu fui lá pra fora, imigrante não tem escolha não, gente. Quem é imigrante que tá aí me ouvindo vai entender o que eu tô falando. Não tem escolha. A gente trabalha daquilo que aparece, porque é a necessidade. Sim, é a oportunidade. E isso é a oportunidade que surge. E quando eu mais meu esposo mudamos mesmo pra Portugal, nós fomos pra Espanha primeiro, passamos um tempo ali, e aí a gente foi pra Portugal. A gente tinha 60 euros na carteira. 60 euros. Meu Deus. A irmã dele, que pagou as passagens pra gente ir pro Algarve, e nós fomos. Eu fui, assim, pressionada por ele, porque eu não queria de jeito nenhum. Eu tava, nossa, meu Deus, morrendo de medo. Mas eu fui, e a gente tava com 60 euros. E ali a gente viu uma provisão de Deus, assim, gigantesca. Eu tenho experiências em Portugal que marcaram muito a minha vida, que quando a gente lembra com muita alegria desse país. Muito mesmo, muita alegria em tudo. Os meus amigos que ficaram lá, as experiências com Deus que foram profundas demais, e a maturidade que veio também com o tempo. Acaba que tendo ali só você e ele, né? Vocês se aproximaram muito, tiveram ali esse contato, esse vínculo que às vezes o casal demora um tempo maior pra ter, vocês tiveram em um pequeno tempo. Isso né? mesmo. Foi uma aceleração. Acabou. Isso, Sim. exato. Deus Isso levou mesmo. vocês pra lá pra acelerar, né? Isso e mesmo. lá você engravidou. Sim. Lá Outro desafio. Isso. Oh, delícia! Recém-casado em outra nação. Isso. Ai, engravidei! Ai, que lindo! Eu lembro até hoje, ela ligou pra mim. Eu estou suspeitando, estou grávida. Isso. E aí eu já tava suspeitando também verdade. que estava grávida. E foi uma loucura. Foi, é verdade. Lá eu engravidei da Clarice. E a gente ficou na Europa 6 meses ainda, eu com a Clarice, né, sendo gerada. E começou o mover do Senhor para nos trazer de volta. E eu não fui pega de surpresa, porque o Senhor fala muito comigo através de sonho. É, isso é verdade. A primeira... José fichinha pra ela, gente. O primeiro método que o Senhor usa para falar comigo que eu entendo é a palavra, né? A palavra, ela é primazia. E após isso, realmente o sonho, quando o Senhor quer falar comigo, que eu não entendi ainda na palavra, o Senhor sempre me dá um outro sonho para confirmar. E o Senhor me deu um sonho, que ele falou comigo que ia acontecer realmente uma reviravolta, e realmente aconteceu. Em 3 meses a gente estava aqui no Brasil. E foi até algo bem incrível, porque quando eu sonhei, na noite que eu sonhei, eu acordei de manhã, assim, meia abalada, passou um tempinho, quem me liga? Minha sogra. Minha sogra é uma mulher de muita oração, e ela falou a mesma coisa. Isabelle, um profeta chegou em mim e disse que ia acontecer uma reviravolta na vida de um dos meus, e eu não vejo na vida das meninas, mas eu vejo na vida do Daniel. E realmente, em 3 meses a gente estava aqui no Brasil, né? A gente tinha planos, projetos para poder ter a Clarice lá fora, até pela questão de condição, né, que a criança tem ali, né, Sim. e tudo, mas não era o plano de Deus. E a gente aprendeu que realmente estar no centro da vontade de Deus sempre será o melhor. Ele sempre sabe, né, o dia de amanhã. E aí vocês vieram embora pra cá, e depois de um tempo vocês tiveram um diagnóstico da Clarice. Conta um pouquinho pra nós como que foi esse momento. Exatamente. Às vezes, quando eu olho assim, que a gente vai refletir sobre tudo que eu passei, gente, tudo que eu passei lá fora do Brasil não se compara com o diagnóstico na vida de um filho. Quando a gente recebe um diagnóstico na vida da gente, eu, assim, acredito, vou usar essa identificação, mas eu nunca recebi um diagnóstico sério na minha vida, né? Mas eu acredito que é totalmente diferente. A Thalita tá aqui, ela já recebeu, então ela pode dizer, afirmar. É totalmente diferente. Porque é como se você não soubesse realmente como agir diante daquilo, né? É algo que você não queria passar, então você quer entender, mas você não entende. É um sentimento de impotência. Você quer tirar daquilo totalmente. ali. Incapacidade totalmente. E quando a Clarice foi diagnosticada, hoje a Clarice tem 8 anos de idade, ela tinha 1 ano e 8 meses. Há 1 ano e 8 meses atrás, o autismo, TEA, ele tinha muitas descobertas, já tinha se desenvolvido aqui no Brasil, mas ainda era algo muito novo. Então, a gente passou por vários médicos, eu acredito que a maioria dos pais vão dizer isso. E assim, os médicos deixavam a gente com muita dúvida.
sabe? E isso ainda deixava o coração da gente mais apertado. Nessa época, eu trabalhava fora, tinha retornado de fora do Brasil, a gente veio numa crise financeira terrível, porque a gente veio muito em cima da hora e não tínhamos nos preparado, casal novo de casado, então a gente conheceu tudo que vocês pensaram, mas não guardou dinheiro, né? De restaurante, de tudo, mas não guardou dinheiro. E aí, quando a gente foi pego no surpresa, que a gente veio embora, sem realmente uma condição, grávida, fui morar de novo com a minha mãe. E aí vem o diagnóstico de autismo, eu tava trabalhando fora para poder ajudar em casa nessa época. E foi realmente, assim, pra mim, foi algo, assim, que me jogou na dependência de Deus. De um Deus que eu dizia conhecer. Mas, na verdade, eu não conhecia. Foi nesse momento que eu vi que eu não conhecia a Deus. Eu sempre costumo dizer, mediante aquilo que eu passei, né, e que tenho passado, que é um processo, que a porta do sofrimento, ela é uma porta que a gente entra e lá dentro a gente vai ter uma nova revelação de realmente quem é Deus na vida da gente. Exato. E nós vivemos em um contexto hoje, não sei se é só no Brasil, onde muitos não estão pregando sobre realmente o sofrimento. Na verdade, o cristianismo, os ensinos, né, de muitas igrejas, é muito oposto a isso. Porém, quando a gente realmente, de fato, vai ler a palavra de Deus e vai realmente ver a essência do evangelho, a gente vê um homem numa cruz, né, sacrificando pela humanidade e abrindo uma porta de perdão, e essa porta é feita de quê? De sangue. É impossível você passar por essa porta sem se manchar, sem realmente ser lavado pelo sangue de Cristo. E na minha vida, essa porta que me levou realmente a conhecer quem era Deus, quem era Cristo, o sacrifício na cruz, foi a porta do sofrimento mediante a um diagnóstico de autismo na vida da minha filha. Foi a partir desse momento que o Senhor começou a trabalhar profundamente no meu coração sobre todos os fundamentos que eu dizia conhecer. Sempre foi uma pessoa muito religiosa e nesse momento o Senhor realmente quebrou tudo por dentro. Tudo. Quando eu olho na perspectiva, assim, do meu pensamento anterior, porque hoje eu realmente sou outra Isabelle, Isso, né? É verdade. Sem conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo, mas na perspectiva da Isabelle religiosa, que vivia padrões, costumes ensinados por homens, um caminho, porque a religiosidade ela é um caminho que ensina aos homens. Sim. São doutrina humana. Costumes, ali rituais que você faz e muito da sua ação, né? Daquilo que você pode fazer com a sua força. E quando veio o autismo para minha casa, na minha vida, que me tirou ali daquele comodismo, foi realmente assim uma pergunta para mim mesma, da fé que eu dizia ter. Eu não me acho... Eu vou dizer algo assim que, às vezes, pode ter muita gente que tá passando por um diagnóstico, que tá tendo o mesmo pensamento, questionamento que eu. Mas, devido às minhas boas ações, eu não me achava digna de ter uma filha especial. Então, eu olhava por tudo aquilo que eu tava passando e eu me via num lugar de injustiça. E, muitas vezes, o religioso e o fariseu, ele se sente assim. Vem aquela pergunta, por quê? Sim. Se sente assim mesmo. O que eu fiz de errado? Sim. Aonde eu errei? Qual é o pecado que eu preciso confessar? Porque quando a gente tá vivendo uma vida moralmente correta, tô falando de aspectos exteriores. Porque internamente eu estava totalmente oposta. A palavra do Senhor nos diz que Jesus dizia, né? Faça o que os fariseus falam, mas não façam o que eles fazem. Certo? Sim. Então, assim, eu falava algo que eu não praticava. Eu digo sobre intimidade com Deus, sobre conhecimento de Deus. Então, isso era mais realmente obras externas de uma vida falsa interior. Então, eu olhava aquelas obras externas minhas, uma mulher moralmente correta, e não me sentia digna de ter uma família que não fosse perfeita. Tipo, assim, eu acho que eu usei a expressão errada, mas eu me sentia digna de ter uma família perfeita. E não uma família atípica. Sim. Sabe? E aí foi quando o Senhor realmente... Isso é o diagnóstico da Clarice, né? Sim. O diagnóstico da Clarice me levou por essa vertente. Onde o Senhor foi realmente trabalhar a minha reputação.
Ele destruiu, o Senhor realmente quebrou a minha reputação. E uma das histórias bíblicas que me ensina muito que me ensinou muito nessa trajetória, hoje a Clarice tem 8 anos de idade, né? A gente viveu um milagre. É assim... O diagnóstico da Clarice, junto com o autismo, tinha alguns agravantes também, né? Tinha, ela tinha crises. Tinha as comorbidades, né? A Clarice tinha distúrbio do sono, a Clarice não dormia à noite, né? Tinha um atraso na fala, ela começou a falar com quase 4 anos de idade, né? E além disso, também tinha epilepsia. E aí, o que acontece? A questão da história que eu falei pra vocês é a história de Jairo, pai daquela menina que foi ressuscitada. Então, quando a gente olha para a história de Jairo, inclusive se você que está assistindo a gente aqui não conhece essa história, eu quero te motivar a procurar. Ele vai a Cristo com o seu pedido. Cristo aceita ir à casa dele, mas existe um caminho até lá, onde ele se mantém no silêncio, né? E Jairo era o líder da sinagoga. E durante todo esse trajeto, a gente vê na narrativa bíblica que o narrador ele sempre fala o líder da sinagoga, os líderes da sinagoga. Sim. E ali ele vê a mulher do fluxo de sangue ser curada apenas tocando, né? Um diagnóstico pessoal, né? E ele estava ali buscando ajuda para a filha, né? Sim. Que até então estava apenas doente. Até que no caminho chega os servos dele e diz que a menina tinha morrido, né? E ali Jesus pede à multidão para se afastar, e eu sempre digo que é porque Jesus ele respeita a nossa limitação emocional. Então, quando é para expor, realmente o Senhor vai expor a sua casa, a sua família, mas quando ele não é para expor, o Senhor vai esconder. E foi um momento que realmente o Senhor escondeu. O diagnóstico da Clarice, o Senhor escondeu minha casa, escondeu minha família. Veio a pandemia. Então, foi realmente eu, o Daniel. Quem realmente viu a Clarice nesse período foi realmente meus familiares. Hoje, os médicos que atendem a Clarice, os profissionais, não acreditam quem era a Clarice com 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Não, nem a gente. Eu não consigo ter memórias, assim, da Clarice nessa época. Sim. Tudo que foi um milagre, grande, a construção, sim, né? A forma com que Deus fez. O Senhor. Foi o Senhor. E aí, quando Jesus chega na casa de Jairo, outro sinal claro, né? Ele pede para todas aquelas pessoas que estavam lá dentro chorando, né? Pranteando ali porque a menina tinha morrido, né? Que ele fala, por que vocês estão chorando? Ela só dorme. E aí o povo que tava chorando começa a rir. Ó, pra você ver como que é a multidão. Muda, né? a falta de fé realmente das pessoas que estão à volta. E saiu todo mundo e Jesus só chama o Jairo, a esposa e os discípulos, e não era qualquer discípulo, eram os discípulos mais íntimos de Cristo. Pra ir pra onde? Pra intimidade, quarto, onde a menina tava morta. E ali, a gente só sabe o que aconteceu realmente ali dentro daquele quarto, porque hoje está escrito pra nós, nos evangelhos. Sim. Está escrito. Mas naquela época, quem sabia era apenas o pai da menina, a mãe da menina, os discípulos de Cristo. A minha casa foi realmente isso. O que aconteceu com a Clarice, um milagre que Deus fez, quem realmente, de fato, viu isso foi eu, Daniel, e as pessoas mais próximas foram vocês. E isso foi um processo que eu e Daniel passamos inteiramente com Cristo do nosso lado, sabe? De fortalecimento, sim, sabe? Nós não fomos negligentes hora nenhuma, momento nenhum. Isso é verdade. Tá, então, que eu sempre falo isso para os pais atípicos que me procuram, não seja negligente com os seus filhos. Cuide, porque a gente realmente, de fato, creu no milagre, só que a gente começou um processo. E o processo, você tem que cuidar da criança. Sim, enquanto eu não existe tive, um caminho. Sim, enquanto eu não tive um diagnóstico de cura da epilepsia, né, que é um testemunho muito forte também. Sim. Eu ouvi a voz audível do Espírito Santo de Deus, audível. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não estão crendo mais em milagres. Mas eu realmente, de fato, vivi um milagre na minha casa. A gente orou 6 meses pela cura da Clarice na epilepsia. E esses 6 meses eu dando a medicação para ela. Para mim foi uma fase muito difícil. Eu digo que o diagnóstico da epilepsia foi mais difícil do que o diagnóstico do autismo. Porque o autismo, ele é uma maneira diferente da pessoa ver o mundo. Sim. O que causa dificuldade no autismo são as comorbidades. E uma das comorbidades da Clarice é a epilepsia, né? Sim. Então, quando eu sentei com aquela médica, ela falou que tinha, aquilo desabou.
Realmente, assim, foi um negócio que pra mim foi muito complicado. Mas eu lembro que eu cheguei, eu me ajoelhei diante do Senhor e eu falei assim, Pai, sua palavra nos diz que houve um sacrifício na cruz, onde foi pago por todas essas enfermidades. E eu clamo pela cura da Clarice, a epilepsia. Isso daí foi realmente, de fato, foi algo que eu não aceitei na vida da minha filha. Esse diagnóstico eu não aceitei na vida da minha filha. Mas eu não fui negligente, eu dei a medicação para ela até o último dia, que foi quando o Senhor falou comigo. Foi o dia assim que realmente, de fato, eu percebi a voz do Espírito claro, veio uma convicção gigantesca no meu coração. E ele falou, não precisa dar mais, porque ela tá curada. E eu tava pegando o frasco, toda vez que eu pegava o frasco, eu orava. E aí, quando eu peguei esses frascos que eu fui orar, eu nem comecei a orar. Já veio a voz convicta do Espírito no meu coração. Não precisa dar, ela está curada. E de fato estava. Passou acho que foi 3 ou 4 meses, a gente refez todos os exames, nada. Novamente, nada. Não, os médicos não podem dizer, né? Eles têm até uma ética médica, né? Vamos dizer isso. Mas era nítido. Milagre você não explica, milagre você vive e é isso. Eu lembro da médica falando, eu lembro da médica falando pra Isabelle, nesse dia a gente tava junto, a médica falando assim, que era passageiro, né? Como é que ela diz? Ela disse que essas palavras por um tempo. Que lá na frente ia voltar. Ia voltar. Lembra dela dizendo isso? Exatamente. Hoje a Clarice tem 8 anos de idade. E nunca mais. Porque é pra glória do nome do Senhor. Sim. É tudo pra glória do nome de Deus. Hoje, realmente, o processo de diagnóstico da Clarice foi pra me mostrar que tudo na vida da gente é pra honra e pra glória do nome do Senhor. E após isso, o Senhor, ele muda a sua visão de quem é Deus na sua vida, de quem é Deus na sua casa, de quem é Deus na sua família. Hoje eu posso dizer que eu conheço a Cristo. De fato, por andar com ele. Antes, era só pra ouvir falar. Sim. E agora, nisso tudo, todo esse testemunho, tudo isso que você viveu, nasce algo tão lindo, né? Sim. Que a gente já fez parte. Sim. Eu, a Tiziane agora. Muito né? forte, a Isa também. Né? Todas nós fizemos parte de um projeto tão lindo chamado Gerar. E eu queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como ele nasceu, né? Eu vejo ele assim como o concluir de toda essa trajetória, esse processo, essa história que você viveu. Eu vejo ele vindo, trazendo a conclusão. Porque em uma redação, tem lá, né? Você coloca redação, né? O início, você coloca ali o que vai ser abordado durante o texto, ali no meio você vai colocar o desenvolvimento e no final vem a conclusão, contando tudo que foi dito em poucas palavras, né? Então eu vejo Gerar assim, ele é a conclusão de tudo isso e só você que tem essa autorização e essa liberdade, esse desenvolver para contar. Então conta pra gente aqui sobre o Gerar, como que ele nasceu, toda a história do Gerar, para quem é o Gerar. Conta aqui pra gente um pouquinho. O projeto Gerar, ele nasceu há mais ou menos um ano, foi em fevereiro do ano passado. E o Gerar, eu falo que ele realmente começou a ser gerado a partir do diagnóstico da Clarice. Eu lembro que eu ia para dentro do meu quarto orar, nos períodos de intimidade com Deus, e o Espírito Santo de Deus sempre me levava a colocar a mão no meu útero, na minha barriga, na região do útero. E eu orava ali naquele momento, orava pelo meu marido, orava por elas, e eu sempre falo, eu estava gerando o Daniel, gerando a Clarice, a cura da Clarice, né? Gerando tudo aquilo que eu estava precisando naquele momento. Quando nasceu a Cecília é minha segunda filha, né? Veio o diagnóstico. Autismo também. E segundo diagnóstico. Aí esse segundo diagnóstico, eu recebi, não foi com o mesmo sentimento de insatisfação da época da Clarice, né? Com o que eu tinha ali, que eu tava vivendo. Mas o da Cecília, ele veio com uma dúvida de realmente assim, mais um por quê? Porque o da Clarice eu via como se fosse algo assim, pra realmente me mostrar quem realmente era Deus e a cadeia da religiosidade, né? Mas o da Cecília, eu já tava tipo Jó. Vocês têm noção? O livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó e é um livro sobre sofrimento. Sim. E aí, é tipo Jó. Eu fiquei realmente na posição de Jó. Por quê? E aí,
foi aonde a Cecília, o nome dela significa sabedoria, né? Mulher sábia. E aí, a partir de quando a gente começou o tratamento da Cecília, foi aonde o Senhor começou a colocar para fora tudo aquilo que ele tinha colocado dentro de mim, nos meus momentos de intimidade, no diagnóstico da Clarice. Então, como assim, o diagnóstico da Cecília foi realmente assim, para dar o start daquilo que o Senhor tinha colocado dentro de mim. Olha para vocês verem como que é diferente um do outro. A Cecília é totalmente oposta à Clarice, né? Cecília já é mais tranquilidade, ela já é mais calminha e tudo. E aí, o Gerard, ele nasceu ano passado, quando eu estava em uma semana que eu estava sentindo um temor. Foi uma experiência diferente que eu tive. Estava sentindo um temor diferente no ambiente e eu não sabia distinguir o que era, sabe? Sim. Até então que o Senhor me levou a ouvir uma ministração. Nessa época eu não estava ouvindo ministração de ninguém, por um direcionamento do Espírito. Estava realmente só na Bíblia, só na palavra. Não estava nem lendo livro nenhum. E lendo muita Bíblia. E aí o Senhor colocou um desejo no meu coração de ver uma palavra que estava na página do YouTube. E ali o pastor compartilhou sobre uma experiência que ele teve, onde o Espírito Santo de Deus acordava ele às 5 horas da manhã e... O Espírito Santo de Deus, não, desculpa, um pássaro cantava na porta da casa dele todo dia às 5 horas da manhã, e ele reclamava daquele pássaro, até que no 3º dia ele percebeu que o pássaro não estava ali em vão, que o Senhor queria falar com ele, né? Uau. Então foi um gatilho na minha mente, porque havia uma semana que a Cecília estava acordando todo dia 4 horas da manhã, só que ela não acordava chorando, ela acordava querendo brincar. Nossa, que lindo. Sim, e eu já tava assim, meu Deus do céu, porque eu trabalhava, né, trabalho home office, né, e a demanda de casa, muito cansada. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, se você acha que o Senhor vai te usar quando você está, vamos dizer assim, desocupado, você tá muito equivocado, porque o Senhor te chama realmente na estação que você tá mais ocupada aos seus olhos. Realmente o Senhor te chama, quando você acha que não cabe mais nenhum fiozinho, sim, Deus te chama. E aí, essa foi uma das sensações até que eu tive, porque quando caiu essa ficha, meu Deus, em uma semana que a Cecília tá acordando, o sentimento que veio em mim, realmente, depois eu pedi perdão pro Senhor, sobre as renúncias que eu ia ter que fazer. Porque eu sabia que ia nascer algo. E eu, na hora, pensei, meu Deus, vai ter renúncia. E eu não queria renunciar mais, porque eu já tinha renunciado muito nos outros anos. Entende? Sim. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui obediente, né? Orei ao Senhor, pedi perdão e falei, Senhor, se de fato o Senhor quer me entregar algo que não seja da minha emoção, mas que o Senhor me acorde novamente. E foi novamente. Deu 4 horas da manhã, ela acordou brincando, eu peguei ela, coloquei no sofá e eu orei assim, ó, Espírito Santo, eu tô com muito sono. Mas eu tô com tanto sono que meu olho não tá querendo ficar aberto. E aí eu falei, se o senhor quer falar comigo, fala comigo. Fala. Nesse momento eu acho que eu peguei no sono de novo. E realmente eu vi, assim, muita gente cantando. Eu nasci pra te adorar, o meu prazer... eu nasci pra te servir, o meu prazer é te adorar. Senhor, eu nasci pra te servir, o meu prazer é te adorar. Muita gente cantando. E essa visão que eu tive espiritual... me despertou, e aí eu ouvi a voz sutil do Espírito Santo do meu interior para mim poder ir para a mesa estudar a Bíblia, a palavra. E aí ali, gente, foi algo simples. Eu simplesmente anotei 3 tópicos, que são os 3 temas principais do Projeto Gerar. E é um projeto extremamente baseado na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo. É o puro Evangelho de Cristo. Às vezes você pergunta assim para mim, Isabela, alguma coisa diferente? Não. É a mesma coisa que está na palavra de Deus. Há séculos e séculos e séculos atrás. Sim. Sabe? É a mesma coisa. Só que eu vejo que foi realmente algo que nasceu para trazer um renovo na vida das mulheres. São para as mulheres a partir de 15 anos de idade. Temos a palavra para os ensinos para jovens, que é um pouco separado do ensino das casadas, uma aula só. Mas o Gerar é basicamente o que está na palavra de Deus para as mulheres. A profundidade que há no Evangelho de Cristo. Você aplicar a palavra de Deus na sua vida, o Evangelho de Cristo na sua vida, o que isso causa realmente de liberdade na sua vida, de realmente assim viver uma vida que é satisfeita, porque o sinônimo de bem-aventurança na palavra de Deus é a satisfação.
satisfação, sabe? Mesmo mediante a diagnóstico, mesmo mediante a perdas, mesmo mediante a crises, mesmo mediante a uma vida realmente de prosperidade, estar satisfeito. Esse é o resumo do Projeto Gerar. Não sinto que é algo meu, algo da Igreja de Cristo. Eu sempre falo isso para a equipe. Hoje o Senhor, graças à bondade de Deus, ao amor de Deus, eu tenho mulheres comigo nesse projeto. A gente está indo para a 4ª turma. E eu digo, não é meu, é da Igreja do Senhor Jesus. Eu não consigo sentir pertencente a isso. Não consigo nem usar aquela palavra idealizadora. Aquilo não pertence, gente. Não consigo, de verdade, eu não consigo usar essa palavra. Porque eu não consigo ver o Gerar como algo pertencente a Isabelle. Apenas nasceu na minha casa, realmente, fato. Sim. Foi um filho que nasceu ali, a gente cuidou até ele amadurecer e realmente de Deus, exercer o propósito dele. Mas isso é do Senhor Jesus para a Igreja de Cristo. Sim, foi um chamado. É isso. E a gente tem visto muitas mulheres sendo transformadas, né? Muito testemunho. Inclusive tem a página do Instagram, fala aí o @ pro pessoal seguir. Sim, é @Filhas da Sabedoria, que é o movimento que faz esse projeto Gerar. Então, @Filhas da Sabedoria. Isso. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Gente, eu fiquei assim, ó. Parece que a gente queria só ouvir hoje, parece que a gente nem conhece ela. Só queria só ouvir. Parece que a gente nem conhece, não sabe a história. Já ouvi essa história, mas a gente fica assim... Não, mas eu já ouvi, agora tem mais detalhes, né? Pois é, tem mais detalhes. Toda vez parece que uns detalhes específicos a gente parece que esquece. Esquece. Bom, Isabelle, foi um prazer ter você aqui conosco, ouvir dessa sua história que mexe muito com a gente e tem, sim, ajudado muitas mulheres. E eu queria que você deixasse aí um recadinho para quem vai assistir esse podcast, sabe? Uma palavra mesmo de motivação das pessoas. Oh, meu brincadeira, gente. Eita, Lelê! É sobre isso. Tem que ter alguma coisa. Precisa ter alguma coisa. Tem que ter, tá vendo? Pereira é assim, gente. Espontaneidade. Gente. É sobre isso, eu tô nem aí. Meu Deus, então, deixa um recado aí pra quem vai assistir esse podcast. Diante de tudo aí, de toda essa história que você deixou aí pra nós, esse ensinamento, esse legado que você tem construído, um legado que fala por si, né? Não só escrito, mas é vivido. Então, deixa um recado aí pro pessoal e já te agradecer por ter nos dado esse privilégio de poder te ouvir e ouvir sua história. Amém. Eu queria só deixar aqui Provérbios 31, que diz assim, ó: recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. E isso, para mim, é um versículo que define o que é legado. O legado, a gente realmente é algo que a gente não constrói porque quer. É um fruto natural da vida do verdadeiro cristão, né? Seja ele pós a morte, né? Na ausência, né? Ou seja ele realmente em vida. A gente nunca vai saber, de fato, o impacto que a gente faz na vida de outras pessoas, que seria o legado, né? Sim. E aqui esse versículo diz claramente para mim: recompense, né, por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Se as suas obras estão alicerçadas em Cristo, se é o Espírito Santo de Deus que está fazendo o fruto florescer da sua vida, você pode ficar tranquila, mulher que está me ouvindo, que as suas obras, elas vão ser elogiadas publicamente. Não corra atrás de influência, não corra atrás disso, isso é vão e vai passar com o tempo. Jesus está voltando. E hoje eu digo, a minha maior preocupação não é aquilo que eu vou deixar aqui, mas é aquilo que eu estou construindo na eternidade, né? E uma das coisas que a gente constrói na eternidade é a experiência que nossos filhos vão ter com Cristo. É aquilo que nós estamos orando para que Cristo se revele aos nossos filhos, porque eles também são eternos. E que é isso que eu queria deixar para vocês, que essa palavra legado possa ser realmente algo que vai direcionar o seu caminho, a olhar unicamente para Cristo, sem se preocupar com o impacto que você vai causar aqui nessa terra, mas preocupando com o impacto que você vai causar na eternidade, que é algo eterno, né? E que está por vir, porque Cristo está à porta, e nosso coração almeja por isso. Uau. Todos os dias. É isso. Uau, e esse é o nosso desejo. Serem mais apaixonados do que nós. Exatamente. Essa é verdade. Quando a gente vê um filho tendo uma experiência com Deus, é diferente. É verdade. É diferente. Bom, Eu tenho vivido algumas coisas
que tem me olhado, eu tenho olhado e falado assim, ai, gente, eu criei certinho. Tem hora agora, gente. Agora eu sou sogra, gente. Ai, meu Deus, vamos trazer uma mulher pra falar de sogra agora aqui. É verdade. Márcia Barros, cadê? Márcia, socorro, vem aqui me ensinar. Bom, foi um prazer ter você aqui, Isabelle. Você seja sempre muito bem-vinda. E ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Legado Fala. Aprendemos. Obrigada, Isabelle. Uhul!